noite, boa noite. E o assunto hoje, nós vamos falar exatamente do quê? Da dificuldade que algumas pessoas têm de se entregar intimamente ao relacionamento. E é lógico, né? Isso também tem a ver com a relação com a mãe. Mas eu vou falar isso mais para frente. Mas vamos lá. Daisy Ausenberg está sempre comigo aqui, ó, de São Carlos. A Jéssica também está aqui falando de Mauá. A Romonilson. Ô, Romonilson. Oi, linda. Oi, lindo. Bom, Helenice, boa noite. Noemi, a Jéssica. Mães e filhos, conexão. Carla querida, o que você quer dizer com intimamente? Eu vou te explicar daqui a pouco. A Regina está falando um oi para a gente também. Boa noite, Regina. A Rosane Maciel, a Andréia Venturini. Boa noite, Carla. Digam de onde vocês estão falando. E no decorrer da live, é lógico, se você estiver gostando, se você estiver, assim, absorvendo conhecimento para melhorar a tua vida e seus relacionamentos, vai lá, deixa um like para mim. Isso vai ajudar a aumentar o canal e aumentar o número de pessoas que vão ter acesso a todo esse conhecimento, ok? Ronaldo, boa noite a todos. A Val, boa noite, Val Martins de Curitiba, muito bom. A Emilene de Bauru, Miriam Campos não falou de onde é, a Ellen de Londrina, Carolina Molina de, como é que chama aqui? Cananéia, que legal, Saquarema, Rio de Janeiro, a Liz. Quem mais aqui? A Maria da Penha, boa noite, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Muito bem, ó. A Val tá falando que já deixou o like dela. Excelente. Doutor, eu sou a Daiane de Goiânia. Daiane, um abraço para você, minha querida. Maria de Lourdes de Goiânia, Goiás. Sabrina, boa noite, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Jaguariúna, Andréia. Bom, muito bom, hein? João Pessoa, Paraíba. É o Romonilson. Um abraço para vocês. Então, vamos lá. Hoje o tema é sobre a dificuldade que as pessoas têm de se entregar intimamente para a relação, tá? Intimamente para o outro, não para a relação. Dificuldade de se entregar intimamente para o outro. De onde veio essa pergunta? Exatamente de um de vocês, de um internauta homem, que em uma live duas semanas atrás deixou essa pergunta e bem na hora que terminou a live eu não consegui responder. E eu prometi que faria uma live especificamente sobre esse tema. Por que as pessoas hoje têm dificuldade de se entregar? Mudou do que era antigamente? Em alguns aspectos mudou, mas em outros não. As pessoas sempre tiveram dificuldade de se entregar ou não, dependendo da raiz da família dela, dependendo do que aconteceu lá na infância. E aí eu te pergunto, quem foi o primeiro e mais importante relacionamento da vida de uma pessoa? A mãe. Porque esse relacionamento, eu comecei essa live hoje falando disso, a importância da mãe. Esse relacionamento da mãe, quando o bebê está dentro da barriga dela, já começa um vínculo que envolve segurança, que envolve entrega, que envolve uma tristeza ou uma alegria de estar grávida, um vínculo que envolve uma entrega no sentido de cuidar desta criança intraútero e depois que nascer. Então, são uma série de situações que são a base do relacionamento. E dependendo de como isso aconteceu para essa criança, isso vai interferir nessa capacidade dela de se relacionar com o outro, ok? Acontece que quando a gente fala de se entregar para o outro, eu quero pontuar aqui que muito mais importante é o conceito de que a gente não se entrega para o outro, pessoa física. A gente se entrega para a relação com o outro, tá? Por isso que eu falei que o primeiro relacionamento que a gente teve foi com a mãe. E essa entrega para esse relacionamento vai depender de como foi a relação com a sua mãe,
ok? Se você sentiu segurança na sua mãe, se a sua mãe sentiu prazer em estar com você, se a sua mãe se preocupou em fazer para você o que você precisa, não o que ela pensava que você precisava, ou o que ela queria dentro da necessidade pessoal dela. Então, são uma série de situações que vão mexer com isso. E alguém perguntou, Carla, o que você quer dizer com intimamente? O que é uma área de intimidade e o que é uma área de relacionamento, né? Existe a área de individualidade, que eu sou eu, você é você, e existe a área de relacionamento, que é onde parte da minha individualidade e parte da sua individualidade ficam juntas, sobrepostas, entregues uma à outra, ok? Não é o ser humano que se entrega a outro ser humano, é dentro da relação que eu abro espaço no meu coração, na minha alma, na minha vida, para interagir com o outro, para mostrar para o outro um lado de mim íntimo, um lado de mim que está além da máscara. Então, vamos lá, outro conceito, né? Quando a gente precisa se abrir para o outro, tá? Significa que a gente vai entregar para o outro o conhecimento do meu self. Você tem uma área externa, que é a tua camada externa, chamada máscara. E a máscara é aquilo, de novo, que a gente aprendeu com a função mãe a agradar o outro. Mas o self da gente está lá no fundo, na nossa essência, na nossa alma. E entre a máscara e o self, tem uma camada chamada de sombra na sistêmica, que é onde estão os nossos traumas, aquilo que eu não podia mostrar para minha mãe porque ela não gostava de ver. Então, para ser amado pela mãe, para ser amado pela função mãe, eu escondo. Só que quando eu estou num relacionamento, eu primeiro mostro a minha máscara. Mas para chegar no meu self, que é entregar-se intimamente para uma pessoa, a pessoa precisa passar pela sombra um do outro. E só adultos dentro de uma relação conseguem atravessar a sombra e tocar o self do outro sem se arrebentar no caminho. Então vamos lá. Se eu falei que a sombra é onde estão as nossas minas, onde estão os nossos traumas, aquilo que eu não podia mostrar, e uma outra pessoa vem e começa a entrar em direção ao meu self, se ela tiver adulta, cuidando internamente da criança dela, para não deixar a criança dela invadir de qualquer jeito o meu espaço, eu aqui dentro do meu self me abro para essa pessoa adulta que anda com cuidado para não pisar nas minhas minas, tá? Agora, se essa pessoa vem desavisada, deixando o lado criança dela, pisar em todos os meus traumas, eu me fecho para essa pessoa. Eu vou ter dificuldade de me entregar intimamente, de entregar o meu self, a minha alma, a minha essência, meu coração para o outro, ok? Ah, Carla, então intimamente não significa sexualmente? Gente, sexualmente é um pedaço do todo, certo? Sexualmente não é o mais importante, mas com certeza a parte sexual, a entrega sexual, ela faz parte de todo esse movimento da entrega do self, ok? Porque é naquele momento de grande intimidade onde eu e o meu parceiro vamos entrar um dentro do outro e pulsar nessa relação, entendeu? Não é entrar e ficar, ok? Por isso que eu disse que se entregar para o outro é se entregar para a relação entre os dois individuais. E é isso que torna a relação gostosa, tá bom? Agora, uma vez que você está caminhando em direção ao self do outro e eventualmente desavisado, a sua criança vai lá e pisa na mina do outro, o que fazer? Primeira coisa, pega a tua criança pela mão, tira ela daquele campo minado que o outro vai jogar as pedras e não tem que acertar na tua criança.
Você adulto é capaz de olhar para o outro e dizer: sinto muito, eu pisei na tua mina, mas isso é problema seu com a sua mãe. Eu vou tirar minha criança de campo, vou esperar a poeira baixar, vou dar uma bronca na minha criança que escapou da minha mão e pisou na sombra do outro, e vou novamente, como adulto, de mão dada com a minha criança, atravessar essa área da sombra em direção ao self do outro. Por que as pessoas hoje, então, têm dificuldade de se entregar? Porque a maioria das pessoas se relacionam de uma forma infantil. É a criança da pessoa que está no comando. E essa criança, muitas vezes, carrega para o relacionamento os seus traumas infantis, ok? E aí, quando o outro vai cutucar e pisa numa sombra, num trauma infantil, você fica chateado, você volta atrás, você fecha o espaço, você às vezes termina até o relacionamento e fica mais um tempão sem ter coragem de acreditar no outro. Ok. Então, o prazer da intimidade não pode ser responsabilidade do outro. O prazer que você vai sentir nesse ato de intimidade com o outro precisa estar na palma da sua mão. Ele é responsabilidade sua. E o prazer da outra pessoa tem que estar na palma da mão dele, é responsabilidade dele. E se nós dois somos adultos e decidimos juntos caminhar na direção do self um do outro, é para compartilhar com o outro o excesso de amor que eu sinto. E não para preencher com o outro um vazio interno de alma que eu tenho. Toda vez que num relacionamento uma das partes quer preencher o vazio que existe dentro dela, ela é infantil e busca no outro aquilo que os pais não deram, principalmente a função mãe, que geralmente é o quê? Segurança. Mas tem alguns casos que a pessoa busca no outro não a segurança, ela busca no outro a aventura, ok? Mas para se aventurar precisa ser em segurança. Então, pai e mãe, segurança e aventura precisam andar juntos. E de preferência na mesma direção, ok? Pensar e sentir conectados na mesma direção do agir, para que as coisas deem certo, ok? Bom, e na relação, a pessoa entra em contato com os medos infantis que ela tem. Então, a relação é uma forma fantástica da gente reviver o trauma infantil e superá-lo. Por isso que casamento é uma escola de vida, casamento, relacionamento. Quando eu digo casamento, em sistêmica, não tem nada a ver com aquele ato simbólico de casar na igreja ou de casar no civil, ou de casar em alguma outra cerimônia ecumênica, mas sim de você fazer um vínculo emocional com outra pessoa. E um dos vínculos que a gente considera um casamento é um filho. Ah, mas eu abortei. Teve o filho, tá? Se houve uma fecundação e daquele relacionamento gerou uma criança, mesmo que tenha evoluído para aborto espontâneo ou provocado, não vem ao caso, tá? Isso é considerado sistemicamente um casamento, tá bom? Então, cada relacionamento que você teve considerado um casamento é uma escola de evolução, onde você revive os seus traumas infantis e passo a passo você supera cada um deles, até o ponto que você vai encontrar o teu parceiro ideal, teu parceiro real, teu parceiro legal. Eu não gosto de falar ideal, gente, porque o ideal vem pronto, cheio de carapaças lá, cheia de máscara, né? E a gente acha que é lindo, maravilhoso. E não é. É bom uma pessoa que está pronta para evoluir junto com você, tá? E se o casamento, esse relacionamento é uma escola de evolução para você conseguir vencer traumas infantis, eu sugiro que você pare de blasfemar e de reclamar de todos os relacionamentos frustrados que você teve até hoje. E muito pelo contrário, reverencie cada um deles, porque em cada um deles você aprendeu algo melhor e algo para ser uma pessoa melhor, ok? Até com os sofrimentos a gente aprende. E aí, existe uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte:
quando você se entrega para outra pessoa, você se entrega para o compartilhar. Você não se entrega para que o outro possa fazer de você o que ele quiser. Nunca. Isso é você vir de uma relação abusiva no passado e ter um campo fértil para deixar que o outro faça o que bem entende com você. Deixar com que o outro abuse de você. Por isso, gente, compartilhar é entregar para o outro uma parte minha que está pronta para o relacionamento, mas não é entregar o meu todo. Mas naquele pedaço do relacionamento, eu me entrego por inteiro. O que é se entregar por inteiro? É se entregar de corpo e alma. E por que as pessoas hoje têm dificuldade de integrar esses dois? Porque tem muita gente filhinho da mamãe e filhinho do papai. Vocês já me ouviram falar aqui, né? Quem está entrando hoje vai começar a assistir Carla Queiroz aí e vai entender esse processo. O filhinho da mamãe, o coração dele está preso na mãe. E aí ele não consegue entregar o coração para uma outra mulher, tá? Aí ele transa com outra mulher, mas eu amo é a minha mãe. Quando eventualmente essa outra mulher se torna mãe dos filhos dele, ou ele começa a amar essa mulher, o interesse sexual perde e ele começa a se interessar por outra pessoa. Aí, para finalizar, né, a mesma coisa acontece com a filhinha do papai. O coração dela é do pai, então ela arruma um homem para transar. Quando ela começa a amar essa pessoa, ou ele entra no papel de pai dos filhos, ela perde o interesse sexual. E aí o casal fica focado onde? Em ser pai e mãe de filhos, e esquece a função do relacionamento, a função do casal, marido e mulher, ok? E fazendo esse fechamento do filhinho da mamãe e do filhinho do papai, nós vamos falar agora de traição. Tem muita gente que fala, eu não me entrego porque eu tenho medo de ser traído novamente. Olha, as pessoas não traem outras pessoas, as pessoas traem a relação. Deu para entender? Não pega a traição para você, tá? Se eu trair meu marido, eu estou traindo a relação que eu fiz com ele, entendeu? Ele vai seguir inteiro, ele não vai se sentir nem quebrado, magoado, morto, nada disso. Mas a nossa relação, sim, essa vai ser destruída pela traição. Então, a traição destrói a relação e não o outro. Deu para entender? Quando você entende traição desse jeito, fica muito mais fácil de lidar com a situação. Fica muito mais fácil de se entregar para uma nova relação, tá? Por quê? Porque você sabe que quem está em risco não é você. Quem está em risco não é tua alma, teu self e seu coração. Quem está em risco é a relação entre vocês dois. Ok? Pronto. Hoje eu terminei, então, a parte teórica dessa live, tá? E eu vou abrir para vocês, porque eu estou vendo que está lotado aqui de perguntas. Então, vamos lá? A Sandra de Brito Araújo pergunta, e como melhorar a entrega se o laço com a mãe não foi nada saudável? Perfeita a sua pergunta. Não tem como a gente voltar lá atrás e mamar na teta da mãe. Não tem como entrar dentro do útero dela e reviver o processo da gestação. Não tem como hoje a tua mãe reconhecer tudo de ruim que ela fez, porque tinha uma situação que não estava no controle dela, etc. e tal. Então, hoje, aprenda o seguinte, todos vocês que estão aqui, tá? A gente precisa viver desdobrado em dois. Existe um adulto dentro da gente e uma criança de 5 anos cheia dos traumas que viveu com a mãe na gravidez e na infância. Então, o trabalho é, hoje você adulta, vai conversar com o teu lado criança e dizer para ela que existe um novo jeito de confiar nas pessoas, existe um novo jeito de se relacionar. Sinto muito, a nossa mãe não conseguiu fazer isso, mas hoje eu sou a sua mãe e eu estou aqui para te acolher. E na hora de me relacionar com uma outra pessoa, eu não boto a minha criança para se relacionar, porque ela vai reviver o trauma, ela vai sofrer, ela vai fechar o coração, ela não vai se entregar, ela vai adoecer, certo? E vai te sabotar. Por isso, conversando internamente com a tua criança, dando novos referenciais maternos e paternos para ela, você vai poder levar ela para a vida em segurança.
e na hora de se expor a um perigo qualquer, você fala para ela, fica quietinha aqui, que eu, adulta, consigo sacar tudo o que está acontecendo. Eu, adulta, consigo ver que o meu parceiro que está nervoso com algo que aconteceu com a mãe dele, não é comigo. Então, eu consigo fazer o quê? Postura do adulto, eu ponho limite. Mas criança não sabe fazer postura do adulto, porque eles são criança. Então, criança faz assim e aceita tudo que vem, acaba levando paulada, ou faz assim e se fecha completamente para a relação, ok? Bom, a Gladys está falando aqui, boa noite de Imbituva, Paraná. Aparecida Ribeiro, boa noite, parabéns, doutora Carla, pelo jeito que trabalha, pelo seu trabalho que nos ajuda muito, de Goiânia a Goiás, ótimo. Kátia, interessante a questão do aborto. Eu tive um aborto espontâneo, na época sofremos muito, me senti culpada. Sim, Kátia, o aborto é muito interessante. Para não se sentir culpada de um aborto, basta você internalizar este aborto. Ele pode ter sido feito provocado, ele pode ter sido acidental, ele pode ter sido espontâneo. Mas se ele existiu dentro do teu coração, ele foi fruto do encontro de um homem e uma mulher, num ato de amor, ele precisa existir eternamente nessa família. Se ele existir no teu coração, a culpa vai embora. E outra, existem situações sistêmicas onde abortos não incluídos na família, eles ficam se manifestando através dos descendentes que ficaram. Então, pessoas que vivem se machucando com grande facilidade, se expondo a perigos, já bateu o carro não sei quantas vezes, ou no sentido de abortar projetos de vida. Tudo que eu começo, eu não termino. Tudo que eu começo, eu aborto. Por isso, quando a gente internaliza, coloca dentro do coração, fazendo parte da família e da vida da gente, um serzinho que por qualquer motivo que seja não pôde vir, as coisas entram em ordem, ok? Então, coloque, mesmo que seja de relacionamentos, que você não ficou com eles, né? Um namorado, um conhecido, não interessa. Isso aí foi uma vida gerada de um ato de amor. Por isso não pode ser apagado da história, apagado do universo. A Ellen pergunta, a dificuldade... Tem uma antes aqui, espera um pouquinho. Oh, Margarida está falando de Portugal, um grande abraço para o pessoal de Portugal, viu, querida? Estou impactada com a sua pessoa, muito conhecimento por vir. Fala da criança com autismo, me sinto culpada. Bom, a Jussara, o autismo, gente, ele começa dentro do útero da mãe. Quando começa a ocorrer uma desconexão da realidade, porque dentro do útero tem alguma coisa muito ruim. Então, por exemplo, uma mãe que pensa em abortar o filho, mas depois não aborta, ou tenta fazer o aborto e o aborto não é bem sucedido, quando faz um ultrassom, o bebê está lá batendo o coraçãozinho, ou ela pensa em entregar para adoção, ou dar para a mãe cuidar. Todo esse sentimento que acontece principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, que é a fase da formação do embrião, vai moldar essa criança lá dentro. E para suportar a dor de talvez ser morta pela própria mãe, o que ela faz? Ela dá uma desconectada, ela sai da realidade, tá? Tem uns que vão para o intelecto, ficam pessoas extremamente intelectualizadas, racionalizadas, mas elas são pessoas céticas, elas não conseguem acreditar nada que vem do sentir, o sentir não existe para elas. No caso do autismo, ele rompe com essa barreira da realidade, e aí ele vive num mundo da fantasia e no mundo da ilusão, para suportar uma dor. Existem vários casos de autismo que, quando trabalhado sistemicamente, um renascimento, uma vivência interna, né, do que foi a gestação e do que foi o parto, essas crianças começam a se conectar, elas começam a perceber o ambiente e começam a fazer o quê? Uma interação com o ambiente, que elas não faziam antes, ok? Então, isso é um trabalho maravilhoso,
tem várias pessoas que trabalham com autismo e que trabalham nessa área da sistêmica. A minha filha mesmo, que chama doutora Gabriela Pinheiro, ela é psiquiatra especialista em criança e trabalha muito com autismo. Ela é da linha sistêmica e trabalha também essa coisa de conectar o autista com algo que aconteceu lá no passado, para que ele resgate um pedaço da alma que ficou pelo caminho, ok? Boa noite, a Liz está falando. Liz Aninha. Boa noite, adoro as terças das mulheres e dos homens inteligentes que entram para saber do que elas estão falando. Gente, se a gente fala de relacionamento, é lógico que os homens são muito bem-vindos, e quando um casal assiste junto, olha, o que dá de assunto para tomar um belo vinho, tomar uma cervejinha, ou para quem não bebe, tomar lá uma soda limonada bem gostosa, falando de assuntos, que vão vincular melhor, que vão pontuar o relacionamento, que vão ajudar na criação desses filhos, na profissão de vocês, em tantos aspectos. Então, se você tem um parceiro, bora para cá, traz ele para a live da Terça das Mulheres, viu? Um beijo para você. Eu estou encantada com essas explicações, disse a Juliana. Que bom! É exatamente isso. E como saber quais são os traumas? Bom, traumas a gente tem quando a gente está numa fase da vida cuja memória não é evocada. A natureza é tão sábia que ela, para fazer a pessoa sobreviver, ela fez com que todos os traumas ficassem guardados lá no sistema límbico, num lugar chamado cérebro das emoções, que ele age no corpo da gente, até na reação hormonal da gente no dia a dia, ok? Porém, só depois dos 5 anos de idade, com uma certa maturidade do sistema neural, é que a gente começa a guardar no córtex, a guardar numa outra área do cérebro, tá? A memória evocada, aquilo que eu lembro, ok? Então, chama paleocórtex, tá? Então, aí a gente vai conseguir lembrar aquilo que a gente viveu, mas o trauma não. E que tipo de trauma pode ter acontecido lá atrás e como você pode diagnosticar o trauma? Vamos lá. Tudo que na tua vida hoje, tá, te incomoda profundamente tem uma raiz do trauma lá atrás. Então, se você, quando é tocada por um homem num relacionamento, você sente um nojo, alguma coisa assim, não quer ser tocada, não gosta de sexo oral, procure. Pode ter tido abuso, pode ter tido alguma coisa que aconteceu na tua infância, tá? Se qualquer coisa que uma pessoa te fala em relação a um defeito que você tem, você estoura, saiba que tem um trauma. Esse trauma pode estar lá atrás, alguma coisa que aconteceu na tua infância. Então, a gente não consegue acessar o trauma real, o trauma desenhado exatamente como um filme, como ele aconteceu. O que a gente faz são deduções lógicas e óbvias do que deve ter acontecido, já que o teu trauma é esse ou é aquele, ok? E a sistêmica faz isso de uma forma fantástica, porque ao fazer as perguntas poderosas, eu consigo entender como você interpreta cada coisa, e a interpretação que você dá conta a história da sua vida lá na infância, ok? Então tem tudo a ver com isso. Bom, continuando aqui. Existe a filhinha da mamãe? Sim, existe a filhinha da mamãe, porque tem algumas mulheres que grudam na filha e impedem a filha de amar o amor do diferente. E o que acontece? Qual é a característica da filhinha da mamãe? Aquela cuja mãe impediu que ela conhecesse e tivesse o direito de amar o pai, que é o amor do diferente. Essas pessoas, elas vão para 2 caminhos, ou a homossexualidade, tá? Que é, eu não posso amar o diferente, então eu vou amar sempre o igual à minha mãe, que é uma outra mulher. Ou ela fica sozinha para o resto da vida. A única mulher que eu amo é a minha mãe. Eu não vou me entregar para ninguém, porque o meu coração está preso com a minha mãe.
Existem muitas mulheres que nunca se casaram, solteiras, mas que têm um vínculo emocional com a mãe muito grande, tá? Algumas porque a mãe de fato falou mal do pai e algumas porque a mãe colocou nela a função de ficar para cuidar da mãe. Você é a minha amiga, você é a minha companheira, você é tudo para mim, você é a que vai cuidar de mim, você é a minha filha mais especial, e ela vai criando um vínculo dessa mãe com a filha e vai virando a filhinha da mamãe. E, infelizmente, a filhinha da mamãe não casa, não se entrega nem para um homem e nem para uma mulher, ok? E quando se entrega, tem dificuldade de se entregar também de corpo e alma, tá? Às vezes ela consegue até ter um relacionamento sexual com uma outra pessoa, tanto homem quanto mulher, mas o coração dela está preso não com o pai, está preso com a mãe. Então isso pode acontecer perfeitamente, tá bom? Bom, vamos lá. O que fazer para o marido deixar de ser filhinho da mamãe? Isso aqui sempre aparece. É a última pergunta do Insta, depois eu vou aqui para o Facebook e para o YouTube, tá? O que fazer? Você, como parceira, não tem poder sobre isso. Você só tem poder sobre uma coisa: dizer para ele que você, como uma mulher adulta, cuidando da tua criança, só vai olhar para o lado adulto dele e que ele precisa olhar para a criança dele. Porque quem é o filhinho da mamãe não é o adulto dele. Quem é o filhinho da mamãe é a criança dele. A criança dele é fiel à mãe. E se você continuar olhando para a criança dele, o relacionamento de vocês não vai ser entre dois adultos. Então, comece por isso. Comece por sendo adulta cuidando da tua criança e olhando como adulta apenas para o lado adulto do teu marido. E toda vez que ele tiver infantil, mimimi, vou ver mamãe, você sai de perto. Você fala para ele, quando você faz isso, a minha vontade é me afastar de você. Entendeu? Quando você fica grudado na tua mãe, quando você infantiliza, a minha vontade é sair de perto. Por quê? Porque se eu ficar perto, eu vou acabar pisando em situações que vão te remeter ao seu trauma. E eu não quero te provocar. Assim como eu não quero ser provocado. Tá? Então é assim que você vai ajudar. Não adianta ir lá e chamar ele de filhinho da mamãe, torcer para tua sogra morrer. Sabe por quê? Ela pode morrer, que nunca vai mudar. Se não mudar o comportamento dele adulto, cuidando da criança dele e impedindo que a criança dele seja fiel à mãe, ele vai eternamente ser filhinho da mamãe, tá? Então você muda a sua atitude que você vai ajudá-lo. Olha para ele como adulto. Bom, vamos lá. Quando o filho não reconhece o pai e a mãe e a família do pai como seus familiares, a Maria de Lourdes Narciso, quando a gente exclui algum familiar, pai, mãe, irmãos, etc., ou a própria família de origem, tá? De alguma forma, o campo energético, sistêmico dessa família vai ficar caótico. Por quê? Porque as leis sistêmicas do pertencimento não estarão atuando nessa família, tá? Então, infelizmente, as coisas vão começar a dar errado. Agora, você, para reconhecer os pais, não significa que você tem que trazê-los para a sua vida. Você pode muito bem reconhecer, reverenciar tudo que eles fizeram para você e dizer para eles, obrigado por tudo que vocês me deram. Se não deram muito, pelo menos vocês me deram a vida, o que foi o suficiente para hoje eu estar vivo, porque eu tive a ajuda de outras pessoas para me tornar o homem ou a mulher que eu sou hoje. Mas eu reverencio o que vocês puderam me dar. E tem muita situação que os pais não dão para os filhos aquilo que eles não receberam dos pais deles. Então, quando a pessoa tem uma vida muito difícil, ela não foi abastecida para entregar para os filhos. E muitas vezes esses filhos sofrem imensamente de um amor seco, de um amor árido, de um amor que não vem com abundância, mas vem com um fiozinho muito fininho. Mas se hoje a pessoa está aqui, está viva, está trabalhando, está inteira, pronto, é porque foi o suficiente. E aí, o que fazer para sair desse pouca energia de amor? É o adulto dar para essa criança esse amor que faltou dos pais, ok? Mas quando você exclui, você cria um problema dentro de você, tá?
Então, precisa internalizar, precisa reverenciar, agradecer e deixar com eles tudo que eles te fizeram que não foi bom, ok? Doutora Carla, André Venturini, eu tive 3 filhos, um aborto espontâneo, depois veio minha filha de um abuso, e 3 terceiro e 3, e o terceiro eu abortei. Eu tenho um bloqueio muito grande na parte sexual. Tudo isso diz respeito do que eu passei. Andréia, lógico, você tem todo um histórico, tá? Um histórico de perdas, de abuso, histórico de gravidez, gestações aí que não geraram um descendente de uma forma adequada. Então, a minha dica para você é trabalhar em constelação sistêmica a ordem sistêmica de todos esses relacionamentos. Pelo que eu estou entendendo aqui, não são todos do mesmo homem. Então, esses homens também precisam ser internalizados. Pelo amor de Deus, doutora Carla, como é que eu vou pôr na minha vida o abusador? Sim, senhora. Todo mundo que mudou o destino da família, que mudou o destino da tua vida, ele faz parte da tua vida, não tem como excluir. Você pode pôr ele na tua vida e deixar ele bem distante, mas ele faz parte. Você coloca sistemicamente uma carga da responsabilidade que ele teve sobre o que acontece na tua vida hoje. E quando a gente transfere essa responsabilidade para a pessoa que provocou esse abuso sexual, você tira um peso de cima de você, e principalmente um peso de cima da criança que veio fruto desse aborto. Porque essa criança, ela é um anjinho, ela é um ser sem nenhum tipo de responsabilidade em cima do que aconteceu, ok? Então, você também vai deixar esse filho abortado fruto de um abuso, né? Que você falou, né? De um abuso sexual, foi isso? Você vai deixar essa criança aí, essa alma, em paz. E você vai ver como a tua vida começa a fluir de uma forma mais saudável, ok? Então, trabalhe sistemicamente essa confusão toda que você teve, integre todos os homens que passaram pela tua vida, inclusive o abusador, tá bom? E sistemicamente é uma forma que você tem, não vou falar punir, porque isso não está na nossa mão, tá? Mas responsabilizá-lo pelos atos hediondos que ele provocou em você, pelo mal que ele provocou em você, ok? Evelyn, nossa, aqui está subindo Carla. Olá, doutora Carla, pode falar um pouco sobre estar casada com a mãe na visão sistêmica? Bom, na visão sistêmica é assim, todos nós casamos com a mãe, homens e mulheres, tá? Por quê? Porque quem moldou a nossa máscara foi a função mãe. Quem moldou a máscara dele foi a função mãe dele. Por isso, o que nos atrai de imediato é um cheirinho conhecido que a gente tem da mãe, da função mãe, não é do ser humano mãe, tá? Depois, a gente também vai buscar no outro aquilo que a mãe não deu. Na sua grande maioria, as pessoas buscam no relacionamento segurança, alguém que me escuta, alguém que me valoriza. De quem era a função de escutar, valorizar? Com quem que você aprendeu a se comunicar pela primeira vez? Com a mãe. Com quem você aprendeu a se relacionar? Com a mãe. Então, quando eu revivo o relacionamento com um parceiro, eu estou revivendo um casamento com a mãe, ok? Depois é que eu vou me aventurar em direção a uma zona minada, e para isso eu preciso da energia do pai, porque é uma grande aventura passar por um lugar perigoso, que é a sombra do outro, e aí sim eu vou encontrar a essência, vou encontrar o self com o outro. Aí isso vai ser uma coisa maravilhosa. Então, sim, todos nós casamos com a mãe. E não tem problema isso. Contanto que hoje, como adulto, eu consigo não me entregar mais para essa distorção de buscar no outro que a mãe não deu. Mas eu consigo parar como adulta e dizer, pode parar, eu sou a tua mãe. Você não vai buscar no outro o que a tua mãe não deu, você vai buscar em mim. Eu estou aqui e eu assumo a responsabilidade. Com o outro nós vamos compartilhar, tá? Mas esse conhecimento, amor, quase ninguém tem quando começa um relacionamento, ok?
e faz parte aí do processo da paixão, do processo daquele primeiro impacto, quando a gente conhece a alma gêmea da gente, amor à primeira vista, você se apaixonar por quê? Pela máscara do outro. Conscientemente, você pode falar assim, eu não vou buscar em você o que minha mãe não deu, porque eu sei que eu vou encontrar isso dentro de mim, ok? Então aí você vai ser uma pessoa bem mais evoluída. Isabel Pescara, nossa super querida aluna do Consciência Sistêmica, um pessoal que trabalha tão bem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu volto aqui para pegar da Isabel. Doutora Carla, sempre nos abastecendo de conhecimentos para um olhar para os nossos emaranhamentos e tentar fazer o mais saudável. Gratidão por tudo. Olha, eu que te agradeço, minha querida. É uma delícia saber que vocês estão aqui compartilhando o meu conhecimento e se aproveitando disso, é lógico, né? Bom, tem um aqui, olha. Canal Coisas da Mente. Pergunta. Acredito que meu marido seja bissexual. É viciado em pornografia, homo e hétero também. Tem ejaculação precoce? Devo me separar ou a forma de resolver este casamento? Estou perdida. Bom, vamos lá. Não é fácil, tá? É uma situação onde existe aí uma disfunção sexual, tá? Que é uma pessoa que tem desejo sexual por duas áreas, ou seja, ele se diz bissexual. Fantasia é uma coisa, tá, gente? Você ter fantasia bissexual não tem problema nenhum, porque graças a Deus, o que passa dentro da mente da gente é só da gente, tá? Você não precisa pagar imposto, você não precisa declarar no imposto de renda, você não precisa contar para ninguém. Então, a fantasia é tua. Isso não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa vai para a ação, né, ela gosta de se relacionar com os dois gêneros, homens e mulheres, aí é uma dificuldade da pessoa se entregar por inteiro. É como se ela tivesse bipartida. Uma parte dela foi autorizada a amar um lado, a outra parte dela não foi autorizada. Então, ela tem um conflito interno, ok? É possível? É possível se essa pessoa quiser, junto com você, num processo de um atendimento de casal, tá? Desejar ter uma saída para tudo isso. Porque se a pessoa está confortável nesse lugar e ele não tem interesse de mudar, sinto lhe dizer, não adianta você fazer macumba, não adianta você fazer constelação, não adianta você espernear, brigar, porque o objetivo dele está claro, ele está confortável neste objetivo. Mas, se existe amor entre vocês, eu acho que pode existir diálogo e vocês dois podem sentar de uma forma adulta para conversar sobre que traumas aconteceram na vida de vocês dois para isso estar acontecendo. Porque sinto lhe dizer, querida, mas você é a tampa da panela dele. Você também tem os seus problemas para ter escolhido a dedo um homem que é bissexual, que gosta de pornografia e que tem ejaculação precoce, tá? Você pode ser um tipo salvadora que quer ajudar o planeta, tá? Então, vocês dois precisam ser trabalhados, não é curados, tá? Porque às vezes isso não é doença, isso é distorção, isso é fidelidade aos traumas da infância, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aquários pergunta, casamento sem sexo vira amizade? Gente, a amizade é um tipo de amor inferior ao amor eros, que gera um casamento, sexo, filhos. Então, sabe aquele ditado que quem dá ré é tartaruga? Então, assim, não, tá? Eu não acredito que um relacionamento, um casamento que já teve sexo, já gerou descendentes, vai virar uma amizade. Não, pode virar um outro tipo de relacionamento adulto, tá? Principalmente quando vocês já têm filhos, vocês já passaram pelo amor materno, paterno, e vocês dois podem compartilhar um amor ágape, onde um não depende do outro, onde um não precisa nada do outro, mas os dois se respeitam, os dois se reverenciam pelo período que viveram juntos, ok? Agora, o que faz o vínculo, o que faz o relacionamento, a integração entre os dois? Não é sexo no sentido simples da palavra, mas a sexualidade.
a entrega, o envolvimento, o respeito, muitas vezes carinho, um cuidado de preparar um café da manhã especial para o outro, tá? Um compartilhamento das coisas importantes e internas da minha vida, tá? Isso é diferente de amizade, gente. Amizade eu não durmo na mesma cama, amizade eu não faço café da manhã para ele, amizade eu não cuido dos filhos dele, entendeu? Amizade é um sentimento inferior, é amor filia, tá? Então tem o amor porneia, o amor estorgé, o amor filia, o amor eros, o amor materno, o amor paterno e o amor ágape. Como é que você dá ré? Você já conseguiu alcançar uma escala de amor com esse parceiro de 50%, 50%, que era o amor eros, por que você vai regredir? Você já conseguiu ter filhos com essa pessoa, você já foi mãe, foi pai, agora você tem que escalar para o ágape e não voltar para trás. E no ágape, o relacionamento é um relacionamento adulto entre duas pessoas que não espera nada um do outro, mas que torce para que o outro seja feliz. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo, você não me deve nada, você não precisa me devolver nada. Diferente do amor eros, que os dois precisam dar e receber alguma coisa, ok? Bom, deixa eu ver que oração aqui, se nós estamos... tem 10 minutos ainda, vamos lá. Quando o filho não reconhece o pai, já respondi essa. Bom, a Maria de Lourdes pergunta sobre esquizofrenia. Vamos lá. Esquizofrenia não tem a ver com o tema, mas eu vou dar uma pincelada. O que significa a palavra esquizo? Esquizo significa partido, dividido, tá? Então, esquizofrênico é a pessoa que está dividida, ela está partida aqui, ela vem para a cabeça, ela vai para um lado mais... tem o esquizoide, que é um traço de caráter, pessoa que é mais racional, mais mental, mais cabeça, e tem a esquizofrenia, que é quando ela sai daquele limite de normalidade e extrapola, tá? Ela sai da realidade, ok? Mas ela sai porque ela está partida. A esquizofrenia, a raiz da esquizofrenia, também é quando a pessoa está cindida. Um lado dela, ela pode amar, o outro não. Ou seja, ela não se aceita como ela é. Ela teve que cindir, ela teve que ir toda para a cabeça. E a dor era tão grande que ela extrapolou. E aí ela se torna esquizofrênica, que é uma doença triste, uma doença complicada e requer realmente tratamento, inclusive não só sistêmico, mas principalmente um tratamento medicamentoso. Porém, tem gente que fala que a esquizofrenia não tem cura. Cura, no sentido mágico da palavra, não tem mesmo. Mas eu conheço pessoas cujos filhos são esquizofrênicos e eles conseguiram ter uma vida com alguma limitação, mas uma vida que seguiu. Eles não ficaram impedidos de ter uma vida, de ganhar seu dinheiro, de ter um relacionamento e de seguir para a vida, tá bom? Mas com a ajuda dos pais, que o trauma do esquizofrênico é lá intraútero. Então, os pais, muitas vezes, se a pessoa não tem o controle total da capacidade mental, os pais precisam ajudar o ambiente, acreditar nessa pessoa para que ela consiga sair desse lugar acima, né, do nível de normalidade, para conseguir conviver normalmente, ou entre aspas, normalmente, dentro de uma sociedade, ok? Gratidão, doutora, excelente seu trabalho, parabéns. Que mais aqui? Vamos lá. A Isabel já falou, eu já li. Daniela, boa noite, doutora Carla. Quando faço sexo com quem eu gosto, fico mais travada. Mas quando faço sexo com quem não gosto, fico mais solta. Daniela Arruda, você acabou de explicar o que eu falei do filhinho da mamãe e do filhinho do papai, ok? Quando você está presa, teu coração já tem dono, tá? Fazer sexo com uma pessoa que quer que você entregue o coração é uma afronta, é uma coisa que meio que te agride, é agressivo. Porque, poxa, dá para respeitar que meu coração já tem dono? E que dono? Papai e mamãe.
então eu me solto no sexo com uma pessoa que eu não preciso me entregar. Mas se essa pessoa com quem eu estou transando é o meu marido, e eu fiz um voto de amor, etc., eu tive filhos, eu virei mãe, eu acabo tendo dificuldade de, com o meu marido, que eu amo, tá? Eu conseguir ter sexo. Então, muitas vezes, gente, tem que tomar esse cuidado, tá? O fato de falar, eu não quero ter sexo com você porque eu te amo, não é uma falsidade, é uma realidade. E o que fazer para essa pessoa sair disso? Lógico, é o adulto dela pegar a criança e falar, pode parar com isso. Hoje eu sou seu pai e sua mãe. Se eu sou seu pai e sua mãe, e essa criança vai passar a ser fiel a mim, eu consigo o quê? Juntar os dois, coração e sexo, numa pessoa só. Eu consigo me entregar por inteiro para o outro, que é o tema da nossa live hoje, né? Por que as pessoas têm dificuldade de se entregar por inteiro? Muitas vezes porque elas estão com esse coração dividido com a família de origem. Elas estão com fidelidade ao primeiro amor, que era a mãe, ou, no caso da filha, ao primeiro amor, que era o pai, ok? Bom, vamos lá. Doutora Carla. Não. Doutora Carla, todos nós entramos no relacionamento com os traumas da infância? Sim, Angélica, não tem como. Você já viu alguma criança, né, passar por um relacionamento pela vida, uma gestação perfeita, um parto normal perfeito, um relacionamento perfeito? Sinto lhe dizer, relacionamentos perfeitos que não têm altos e baixos, que não têm conflitos, são relações mortas. Sabe aquele gráfico que traça o eletrocardiograma no monitor cardíaco na UTI, que fica fazendo assim, ó? Quando ele traça reto, que nada errado acontece, o que significa? Significa que a pessoa morreu. Então, os relacionamentos humanos, eles envolvem emoções, eles envolvem a limitação do ser humano. Por isso, a gente acaba passando para a criança parte dos nossos traumas. A gente acaba traumatizando a criança com os nossos conflitos no relacionamento. Então, é impossível a pessoa não ter trauma, tá? Então, todos nós, sim, carregamos traumas infantis, alguns mais graves, alguns mais simples, tá? Por exemplo, uma coisa bem simples, não é um trauma louco, mas acontece. Um casal casa, tá? Depois de 1 ano e meio, engravidam do primeiro filho. Aí eles torcem para o primeiro filho nascer um homem. Aí nasce um homem. Nossa, todo mundo comemora, etc e tal. Essa criança recebeu uma carga emocional. Depois ela engravida do segundo filho, dali 1 ano e pouco. Ela torce para essa criança ser o quê? Uma mulher, porque todo mundo quer um casal. Aí ela descobre que não é uma mulher, que é um homem. Aí a criança sofre a influência da frustração da mãe, que queria que ela fosse algo que ela não é, certo? E aí ela começa a se identificar com aquilo que a mãe gostaria que ela fosse. E a mãe joga uma carga emocional em cima dela de que gostaria que ela fosse o que ela não é. E aí começa outra confusão. Aí quando vem o terceiro filho, vem uma menina. E aí a mãe fica tão feliz e olha para a menina e fala, você é tudo que eu queria para mim, você vai ser a minha bonequinha. Ou seja, ela não olha para a criança, ela não olha para essa mulher, para essa filha mulher, ela olha para o projeto que ela tinha de mulher. Vocês viram como eu dei 3 exemplos que são muito comuns na vida e são traumas pequenos que, dependendo da interpretação que essa pessoa dá no decorrer da vida dela, dependendo do meio ambiente onde ela vai viver, que esses traumas podem reproduzir em outras situações, o trauma vai se manifestar ou não, entendeu? Então, o trauma está sempre lá. Doutora Carla, peraí. Nossa, tem hora que eu não consigo nem enxergar. Deixa eu ver que horas são. Nós estamos aí mais uns 5 minutinhos. Doutora Carla, pode falar sobre menopausa precoce? Como ela pode afetar a intimidade? Bom, Giselda, a menopausa, precoce ou não, precoce na data certa ou tardia, ela vai interferir na intimidade do casal. Por quê? Porque uma dos combustíveis que o casal tem, homem e mulher, para ter um relacionamento de intimidade,
chama hormônio. O homem, a testosterona, a mulher, o estrogênio e a progesterona. E quando a gente entra na menopausa e o homem entra na andropausa, porque não é só a mulher que tem esse problema, esse combustível hormonal, ele começa a ter uma queda na produção. E se ocorre uma queda na produção, a intimidade, ela pode acontecer, mas ela acontece andando mais devagar, entendeu? É como se não fosse mais um combustível daqueles melhores do mundo, virou lá um combustível mais fraco, né? Por isso, para as mulheres e para os homens, se for precoce a menopausa, requer uma reposição hormonal, para que você consiga levar um tempo maior esse combustível para que a intimidade do casal continue acontecendo. Ai, mas e se eu não fiz a reposição, se eu não quero fazer, se eu tenho histórico de câncer, não posso tomar hormônio, o que eu posso fazer? Compensar a falta do combustível hormonal com o combustível imaginário, emocional, parceria, fazer aventuras juntos, ok? Tudo isso vai dar para o casal uma intimidade diferente daquela que é hormonal, que dá aquele tesão, aquela vontade de transar, etc. e tal. E aí, como é que fica a relação mesmo do casal, a relação sexual do casal? Gente, tem tanto jeito de ficar, tem massagem erótica, tem vibrador, tem carinho, tem toque sutil, tem filme pornográfico, tem filme erótico, tem filme amoroso, tem um monte de coisa que vocês podem usar para não perder a intimidade do casal, para não perder a área de relacionamento do casal, tá? E se tiver difícil, pode saber que está faltando combustível. Talvez o combustível que esteja faltando para você nem seja hormonal, mas sim se abastecer no universo do feminino e ele se abastecer no universo do masculino, porque a gente precisa se carregar nas polaridades para descarregar um no outro. Deu para entender? Então, eu espero ter te ajudado. Vou responder agora a última pergunta. Deixa eu ver se tem uma do Instagram aqui. Boa noite, da Lia, hein? Boa noite, doutora querida. Por que uma mulher pode usar o dinheiro para comprar o amor de um namorado, mesmo sabendo que ele não gosta dela? Bom, quem usa o dinheiro para comprar o amor do namorado não gosta dela mesma, entendeu? Não interessa se ele gosta ou deixa de gostar. Uma pessoa que tem uma atitude de comprar o amor do outro é porque ela não se sente capaz de fazer alguém se interessar por ela. É porque ela está precisando se entregar intimamente para ela mesma. O dinheiro não compra o amor de ninguém. O dinheiro compra a companhia do outro. Não compra, inclusive, o relacionamento, a entrega no relacionamento, tá? Compra uma fantasia, compra aí uma máscara, compra um invólucro, compra todo um teatro, mas não adianta, não compra a relação, ok? Por isso, a minha opinião para essa pessoa ela precisa parar de comprar os outros para ela se valorizar, para ela se encontrar, para ela ter uma entrega para ela mesma, se entregar a si mesmo, se entregar à própria alma, ter coragem de se abrir para o outro. Quando a gente compra o amor do outro com dinheiro, é dizer, fique a uma distância razoável de mim, porque eu não quero que você chegue mais perto. O dinheiro passa a ser uma barreira, tá? Ele parece ser uma ponte para conseguir, não, mas ele é uma barreira. Por quê? Porque ele impede que toque a alma, que toque o coração do outro. E sinto lhe dizer, relacionamento verdadeiro e gostoso é o encontro de selfie com selfie, porém, também é o pulsar da relação, ok? Minhas queridas, eu queria agradecer muito mais uma vez essa live deliciosa que nós tivemos aqui, muita gente assistindo, eu sei que tem muita coisa acontecendo, tem live de Fernando, tem live de Luísa, tem live de Carla, tem tantas coisas acontecendo, né? E é lógico, dá um like para mim que eu vou ficar muito agradecida, tá? Beijo, tchau, fui!